Boas, pessoal. Hoje traz-me aqui um vídeo um pouco diferente e é um vídeo que me irrita um bocadinho e tem a ver com as placas gráficas e com os requisitos que os jogos ultimamente estão a ter a nível de memória RAM. Recentemente saiu o inquérito de hardware e software do Steam e as placas gráficas da Nvidia estão todas no topo, todas mesmo no topo. Felizmente, a placa gráfica que está em primeiro lugar é a RTX 3060, que é uma placa gráfica que tem 12 GB de memória RAM. Todas as outras são da Nvidia e são placas extremamente mais limitadas e incluindo algumas muito recentes, como a RTX 3070, a RTX 3060 Ti e até a RTX 3070 Ti, que para mim foi uma má compra logo desde o início. É uma placa gráfica que só tem 8 GB de memória RAM, o que é muito curto para os jogos que hoje em dia nós temos. Eu, dos últimos jogos que testei, nomeadamente o The Last of Us e o Resident Evil, todos eles precisam muito, mas muito mais de 8 GB de memória RAM do que estas placas trazem. O The Last of Us, na minha placa, a RX 7900 XTX, requer mais de 12 GB de memória VRAM e que estas placas não conseguem ter, e por isso é que há muita gente a queixar-se online que estão a ter crashes e o jogo vai abaixo. Tem tudo a ver por causa da memória RAM das placas gráficas da Nvidia, que é muito curta. Mas o que me leva aqui foi ter visto este inquérito de hardware e software do Steam e ver que as placas gráficas da AMD não estão em lado nenhum, e o que é uma vergonha, porque são placas extremamente competitivas em nível de preço-performance e não aparecem no Steam porque o pessoal pura e simplesmente não as compra. Eu, quando posso aconselho sempre placas AMD que tenham boa relação preço-performance, como é lógico. A RX 6700 de 10 GB é uma excelente compra, a RX 6600 com 8 também é uma boa compra para sistemas de entrada de gama, e até todas as outras que já saíram são excelentes compras, principalmente a RX 6800, a 6800, 6800 XT ou 6900 XT, ou consequentemente a 6950 XT, são excelentes placas gráficas que valem muito mais que as placas equivalentes da Nvidia, que estão a preços brutais. A RTX 3080 está praticamente esgotada e está a um preço altíssimo, e é que vem logo abaixo que a RTX 3070 Ti é uma placa que está ao preço das RX 6800 XT, que tem 16 GB de memória e tem mais performance, e no fundo toda a gente compra as RTX, eu não sei bem porquê. Tudo porque o marketing da Nvidia é muito melhor que o marketing da AMD, mas acabam por não valer a pena. E então o vídeo que me traz aqui hoje é um vídeo um bocadinho diferente, é um vídeo em que eu estou um pouco chateado porque vejo que o pessoal continua a não comprar a AMD. E os preços são muito melhores na AMD, acabam por ser placas gráficas que vos vão dar mais segurança para o futuro. Os últimos jogos que eu testei, mais uma vez eu digo, tanto o The Last of Us neste momento utiliza mais de 12 GB de memória VRAM, e outra coisa que me surpreende muito e que eu também já ando a aconselhar há algum tempo, que é deixarem de comprar 16 GB de memória RAM e passarem a comprar 32, porque aqui o The Last of Us é um jogo que ocupa muita memória RAM. Nós estamos aqui a falar em 24 GB de memória RAM que este jogo ocupa, o que é muito mesmo, e no futuro vocês vão ver que cada vez mais os jogos vão ter mais requisitos de memória por causa das consolas. A PS5 traz 16 GB de memória RAM, que pode ser partilhada entre jogos e requisitos de sistema, mas não se esqueçam que a PlayStation 5 tem chips próprios para fazer streaming, por exemplo, e não utiliza nem o processador, nem a memória RAM base da consola, utiliza uma memória à parte que traz, e então acaba por ser quase os 16 GB todos para o jogo. E neste caso nós, com placas abaixo de 16 GB de memória RAM, vai-se sofrer um bocadinho. E mesmo também aqui num outro jogo que eu testei agora muito recentemente, que é o Resident Evil, que ainda é pior, a nível de memória RAM ele pede
15 GB de memória RAM, isto tudo para jogarmos a 1440p, está bem que tenho Ray Tracing e as definições todas no máximo, mas ainda assim 15 GB é muito e uma placa de 12 GB para 1440p já vai ser curto, muito curto mesmo. A nível de memória RAM nós ocupamos aqui 12 GB, mas também aqui já estamos muito perto do limite de 16. Isto são jogos recentes, com gráficos muito bonitos, mas quando começarem a sair os jogos do Unreal Engine 5, a situação ainda vai ser pior. E se nós formos ver até a jogos mais antigos, como a Plague Tale, que saiu no final do ano passado, nós também temos aqui requisitos altíssimos de 10 GB de memória VRAM para 1440p e 12 GB, 13 GB de memória RAM, que também é muito perto do limite. Para vocês estarem mais seguros, eu aconselho a vocês colocarem mesmo 32 GB, se forem comprar um sistema novo. É lógico, para quem tem um sistema com 16 GB, em princípio dá para colocar em outros 16 e têm o problema resolvido e têm muito bom desempenho na mesma com os 16 mais 16, desde que o sistema seja compatível e os sticks não entrem em conflito, vocês vão ter na mesma muito bom desempenho. E para termos aqui só mais um jogo que eu também costumo jogar, o The Witcher 3, que eu gostava até de jogar mais, mas ainda não consegui, nós também vamos ter aqui 9 GB de memória VRAM e também vamos ter aqui 15 quase GB de memória DDR5 que eu tenho 32 GB, estamos quase no limite dos 16 GB, pessoal. Isto é mesmo um alerta para quem está a pensar em comprar um sistema. Olhem para estes requisitos e tomem atenção, que senão vão ter grandes dissabores. A memória resolve-se mais facilmente, as placas gráficas não, é muito mais difícil. E temos também aqui, por exemplo, o Forspoken, que é um jogo que nem toda a gente gosta, mas que saiu agora também há pouco tempo e que também tem requisitos muito pesados. E temos aqui também, a nível de VRAM, 13 GB e meio de memória ocupada aqui na minha placa gráfica e a nível de memória RAM quase também 15 GB e estamos aqui outra vez nos limites dos 16 GB e quem tem placas gráficas de 12 GB eu acredito que neste jogo ainda se vai aguentar, mas seja como for já vai ter muita dificuldade no futuro, nos próximos jogos. E só assim para terminar também aqui o Far Cry, que é um jogo que também é relativamente já antigo e que também ocupa perto de 9 GB de memória VRAM e a nível de memória RAM temos aqui quase 15 GB de memória ocupada. É tudo requisitos que eu já venho a falar há algum tempo e que aconselho, e para quem está a comprar placas gráficas da Nvidia, tenha atenção, a RTX 3060 se tiverem a bom preço é uma boa compra, as RTX 3070 e 3070 Ti e até a RTX 3080 não o são, é preferível comprarem placas da AMD com 16 GB de memória. Só a nível de termo de comparação com as placas que estão disponíveis ainda no mercado, aqui nas placas topo de gama, nós temos a RTX 4080, que para mim, em relação aos preços a que está a RX 7900 XTX, é a melhor compra, e isto é para verem que eu não tenho nada contra a Nvidia. Para mim, neste tipo de preços e por uma diferença de 100 euros, a placa gráfica da Nvidia acaba por ser, para mim, uma melhor compra, porque tem 16 GB de RAM, que chega, e a nível de desempenho acaba por ser uma placa que é mais equilibrada até que a Radeon RX 7900 XTX. Pelos preços a que estavam antes, em que a placa da AMD custava 1079, 1099 euros e as placas da Nvidia custavam acima de 1500 euros, não, aí era melhor a RX 7900 XTX, aos preços que as placas estão agora, não, acaba por ser, por uma diferença até 100 euros, eu preferia comprar a RTX 4080. Depois, a nível de placas um pouco abaixo, nós temos a RX 7900 XT e a RTX 4070 Ti quase ao mesmo preço, e aí não há dúvida nenhuma, é irem para a placa RX 7900 XT, porque é a placa que tem mais desempenho e que acaba por estar a um preço mais ou menos igual, e mesmo em Ray Tracing ela não perde grande coisa para a RTX 4070 Ti, tem quase o mesmo desempenho e a nível de jogos normais sem Ray Tracing tem um desempenho muito superior.
E depois, a nível de placas mais abaixo, nós temos aqui as placas da NVIDIA super caras e é um preço que eu não recomendo mesmo quando nós conseguimos comprar a placa da AMD RX 6800 XT, aqui na ordem dos 669, eu nem sei se aqui haverá alguma mais baixa, mas até há 639 e mais baixa ainda 609 e ficamos por aqui. E esta placa é muito melhor que a RTX 3070 Ti, que a RTX 3070 e que a RTX 3060 Ti, porque tem o dobro da memória RAM e a nível de desempenho também é muito superior. E mais para mais traz o jogo de Last of Us de oferta, que apesar de ser um jogo que requer muitos recursos, corre perfeitamente bem aqui no meu sistema e com a RX 6800 XT também vai correr. Está a dar problemas com as placas da NVIDIA porque têm menos memória VRAM e estão a ter problemas, e eu não sei como é que o pessoal continua a comprar RX 3070 Ti muito mais caras quando temos estas placas da AMD, as RX 6800 XT, que são muito melhores. E depois até a preços mais baixos também temos algumas placas da AMD que também estão fora de preço, como é lógico, mas temos a RX 6700 XT, a RX 6650 XT também às vezes está a bom preço, e até a RX 6750 XT que também anda na ordem dos 400 euros e que também é muito boa compra. E por fim, aí por volta dos 270 euros ou coisa do género, a RX 6600. Foi um vídeo um bocado diferente do que eu costumo fazer. É um vídeo em que eu estou um pouco chateado por ter visto as últimas notícias e por eu já andar a dizer há montes de tempo para comprarem placas gráficas com no mínimo 12 GB de memória RAM para jogarem confortavelmente no futuro, tirando as que estão mais baixas, porque não há placas gráficas com 12 GB de memória RAM abaixo dos 400 euros, é impossível. Mas para quem vai comprar placas gráficas a partir dos 400 euros é 12, 16, 20 e 24, é mesmo o mínimo. Pessoal, não caia no erro de irem comprar uma placa da NVIDIA com 8 GB de memória RAM na ordem dos 700 euros. É uma pura estupidez fazerem isso e só estão a dar dinheiro à NVIDIA e a validar o que eles estão a fazer, pessoal. Este foi um vídeo muito diferente do que eu costumo fazer, mas eu tinha que vir dizer isto para chamar a atenção do pouco público que eu tenho e do pouco pessoal que eu posso afetar, ao menos faça alguma coisa e venho-vos dizer isto. Pessoal, já sabem como é, se tiverem alguma dúvida ou precisarem de algum esclarecimento, podem colocar nos comentários que eu vou estar sempre pronto a ajudar-vos, e gostem, comentem, subscrevam o canal e até breve.